Capítulo 4, parte 2. O quadro se revelou a você. Nem todos conseguem isso, disse Buda, enquanto o rapaz prosseguia. Comecei então a desenhar todo dia, com lápis e papel. Meus cadernos passaram a ter o tipo de desenho e com o tempo fui me tornando mais confiante, a ponto de mostrar o trabalho aos colegas de aula. Meus professores elogiavam bastante minha habilidade. Eu estava cada vez certo do que desejava para o futuro. Quando terminei os estudos, já tinha tudo planejado. Dedicaria minha vida a me aperfeiçoar e desenvolver minha técnica. Mas então, meu pai chegou e disse que tinha uma grande surpresa para mim. O que ele não sabia é que essa surpresa seria, na verdade, a maior decepção de toda a minha vida. Às vezes, nossos pais nos amam tanto que se esquecem de deixar algumas decisões para os filhos tomarem. Eles anseiam por dar-lhes tudo pronto, disse Buda. E era isso mesmo que a surpresa do meu pai era para mim. Ele e minha mãe tinham guardado todo o dinheiro no banco desde que eu era apenas um bebê. Assim, quando adulto, poderia fazer a faculdade de Direito, o que imaginavam ser um grande feito. Com isso, esperava fazer de mim uma pessoa bem-sucedida na vida. Meus pais eram pessoas muito boas. Buda. Jamais deixaram que me faltasse nada, mas éramos uma família sem grandes condições financeiras, e quando eles começaram a falar dos sacrifícios que tinham feito ao longo de tantos anos para que eu pudesse entrar para a universidade, que eles mesmos não haviam podido, não pude dizer não. Como poderia dizer a ele e a minha mãe que eu desejava uma coisa totalmente diferente do que haviam planejado, se eles tinham feito todos esses sacrifícios por mim? O mínimo que eu poderia fazer como filho era dar-lhes um pouco de felicidade, aceitando sua escolha. E assim, a luz que eu havia perseguido por tantos anos, o momento de enfim poder seguir em busca daquilo que me fazia ter mais vontade de viver, de um momento para o outro se apagou, para sempre. Passei anos seguintes fazendo aquilo que não me dava a menor vontade. De fato, eu detestava. Quando consegui o diploma, recebi proposta para trabalhar na área. Meu pai já estava aposentado e precisava do dinheiro certo para poder melhorar as coisas em casa. O tempo passou e me acostumei à nova vida. Às vezes, a criança lá no fundo, dentro de mim, reagia tentando me dizer algo, e me lembrando de como eu me transformava quando eu estava pintando, das ideias sobre conhecer lugares e tentar retratar suas belezas. Mas de tanto fazer de conta que não estava ouvindo, ela foi ficando mais distante, até que morreu e sumiu. Em seu lugar ficou apenas um grande vazio. Amanhã eu completo 45 anos de vida, Buda. Por isso estou aqui. Quero que meu aniversário seja dentro do santuário de Machu Picchu, enquanto eu pinto um quadro. Este será o presente que darei a mim mesmo, para que quando eu for velho eu possa lembrar que ao menos pude sentir o gosto de um dia ter corrido atrás dos sonhos. Esta é a minha história. Capítulo 4, parte 2. Quando o rapaz terminou, pude ver a mim mesmo, quando tinha largado a faculdade. Um monte de coisas passou por minha cabeça. Queria contar o que eu mesmo havia feito, deixando tudo a vir até aqui e encontrar meu destino. Ele já havia encontrado o seu, pensei. Teria sido tudo mais fácil se tivesse seguido em frente. Mesmo tendo pensado em lhe dizer uma série de coisas, acabei ficando quieto. A voz dentro de você não morreu, ela apenas se cansou, mas você pode libertar quando desejar, disse Buda. Seria muito bom se pudesse ser verdade, como eu gostaria, que pudesse ser simples assim, disse o rapaz. Há muitos anos, um rei que amava muito seu filho para protegê-lo de qualquer mal e sofrimento, o fez viver dentro de um grande palácio. Fez isso para que o filho jamais pudesse ver as misérias do mundo, nem os males que recaíam sobre as pessoas, como a doença e a morte. O jovem príncipe cresceu e teve um filho sem jamais conhecer as injustiças do mundo. Imaginava
sempre que, para além dos portões do seu palácio, a vida era tão bela quanto a que ele vivia ali dentro. O pai proibira qualquer um de revelar a verdade ao príncipe, mas um dia ele ousou conhecer o mundo, para além dos portões do palácio. Preocupado, o rei pediu aos súditos que preparassem um caminho para onde o filho seu para preparasse o caminho por onde seu filho ia passar, tirando das ruas toda a feiura que ele pudesse encontrar. Mas durante sua caminhada, o príncipe deparou com a imagem de um velho mendigo ao vestido pedindo esmolas. A imagem daquele pobre homem doente causou um impacto tão grande no filho do rei que o levou a abandonar sua vida no palácio e a procurar durante anos as respostas do que havia visto. Mesmo sendo filho de um rei, príncipe herdeiro, ele desejou em seu coração compreender por que algumas pessoas sofriam e eram infelizes, quando todos poderiam ter uma vida próspera e de grande felicidade. Com o tempo, a história desse príncipe se espalhou para além dos muros da sua cidade, tornando conhecida em todo o mundo. Seu nome era Siddhartha, e o que ele aprendeu em sua busca serviu para iluminar a vida de milhões de pessoas que viviam em grande sofrimento. O senhor está falando de Siddhartha Gautama, o Buda? Disse o homem surpreso. Sim, mas ele não era conhecido como Buda. Durante sua jornada, o príncipe Siddhartha teve de enfrentar muitos inimigos e foi tentado a desistir da sua busca e retornar aos prazeres da vida. Siddhartha amava a família, a esposa e o filho, por isso mesmo não podia fracassar. Ele precisava descobrir uma forma de vencer o sofrimento, a morte e a doença, para que outros depois dele fizessem o mesmo. Depois de muito buscar, o jovem príncipe pôde então recordar de nossas vidas, que ele havia vivido antes daquele e de tudo que tinha feito. E foi com essa compreensão que ele pôde adentrar no Nirvana, o paraíso onde todo o sofrimento deixa de existir, como o paraíso descrito na Bíblia. Com isso, ele encontrou o verdadeiro sentido de sua vida e transformou no Buda, que quer dizer o iluminado. Então, alguns instantes, Buda parou de falar. Depois fechou os olhos e respirou profundamente. Voltou a olhar fixamente para o rapaz, que ouvia atentamente cada palavra. Sabe por que eu lhe contei essa história, meu rapaz? Porque a grande ilusão em sua vida é viver a vida que não é sua, mas é de seus pais, assim como Siddhartha. Era isso que a criança em você tentava lhe mostrar. Por isso, inconscientemente, você desejara não viver neste mundo, porque ele é uma ilusão. Quando Siddhartha precisou largar o mundo seguro em que vivia e deixar aqueles que o amavam, você acha que ele não sofreu e não sabia que todos ali também sofreriam? Sua família e muitas das coisas ao seu redor que lhe trazem felicidade e dão sentido à sua vida. Mas, para que isto esteja completo, você precisa buscar os seus sonhos e não os deles. Então vá, busque sua arte, encontre sua verdade, pois verá que o sofrimento que imagina que terá, se realmente acreditar, não passa de pura ilusão. E quando finalmente encontrar o sentido pleno de sua vida, quando estiver pronto, assim como fez o príncipe Siddhartha, não se tranque em seu paraíso, esquecendo os outros aqui fora, mas retorne e contagie todos nós com a sua arte, permitindo que, através dela e de seu exemplo, outras pessoas possam também encontrar a sua luz. Não estou dizendo a você que simplesmente corra atrás de seus sonhos, mas que contagie o resto do mundo com eles. Quando Buda terminou, o homem não conseguia dizer nada, ficou ali com o olhar fixo, pensando na história, na vida de um príncipe que largara tudo para procurar a sua luz, permitindo assim que os outros pudessem seguir o seu exemplo. Quando o rapaz permanecia ali parado, Buda levantou-se e foi até uma das paredes em torno da lareira.
tirou um pequeno quadro lá pendurado e trouxe até a mesa. Esta imagem aqui pintada é o Buda Sakyamuni, como ficou conhecido o príncipe Siddhartha, depois que atingiu a iluminação. Mas é um quadro muito antigo e muito especial, pois foi pintado no Tibete por um artista de lá, quando aquele ainda era um país livre, disse Buda. Tome, agora é seu, disse o rapaz, deixando este e eu mesmo como não acreditando no que estava acontecendo. O quadro era lindo, talvez eu jamais viesse a perceber quão bonito ele era se o Buda não o tivesse dado ao rapaz. Lembrei do meu esforço para conseguir comprar o quadro na galeria e pensei, por um breve momento, que ele poderia ter sido dado para mim, mas logo em seguida me corrigi do meu pensamento egoísta. O rapaz segurou o quadro sem dizer nada. Parecia não acreditar. Estava em estado de êxtase. Você vai colocar este quadro em todas as exposições de telas que fizer na sua vida. Jamais poderá vendê-lo, porque seu preço foi a decisão de lutar pelos seus sonhos, pois sei que você o fará. No final da sua vida na Terra, o Buda Sakyamuni ensinou que, para atingir o paraíso ou nirvana, não precisamos abandonar nossa vida, renunciar a tudo, pois sentiremos somente dor. Tampouco devemos nos tornar escravos dos prazeres da terra, mas buscar sempre o caminho do meio. Esse era o seu precioso ensinamento. Quando você estiver cansado, com dúvidas, ou quando alguém não entender o que estiver fazendo com a sua vida e quiser fazê-lo desistir, olhe para este pequeno quadro e lembre-se do exemplo do Siddhartha e de suas palavras. As palavras podem ser sábias, mas na maioria das vezes são tolas, e as pessoas dizem coisas tolas o tempo todo. Diante delas, você se cala, afinal, o sonho é seu, e apenas você sabe o quanto ele é importante em sua vida. Mesmo após a sua iluminação, Siddhartha Gautama continuou em meio às pessoas que sofriam para ajudá-las e despertar do seu mundo de ilusão. Costuma-se dizer que ele voltará ao Nirvana quando todos alcançarem a iluminação, numa demonstração de grande compaixão por todos os seres vivos. Nenhuma felicidade é plena e nenhum sentido da vida é pleno sem compaixão. Lembre-se disso. Depois de encontrar sua luz, não se esqueça dos outros, pois do contrário, estará reconstruindo o véu da ilusão que você desfez. Depois de muito tempo, apenas ouvindo, o rapaz finalmente falou. Foram poucas palavras, mas o suficiente para expressar a importância daquele encontro com Buda. Daquele encontro no Buda Bar, com Buda, no sopé da montanha de Machu Picchu, marcaria um novo começo em sua vida. Não vou usar palavras tentando dizer o quão sábio o senhor é, porque acredito que tenha ouvido isso centenas ou milhares de vezes. Tampouco estou perto da sabedoria do príncipe Siddhartha. Entretanto, também não sou como um homem que só diz coisas tolas. Eu vim a Machu Picchu para pintar um quadro e passar o resto da vida olhando para ele, a fim de recordar o resto da vida olhando para ele e a fim de recordar o passado. Jamais poderia imaginar que este quadro já estivesse pintado em minha espera para me mostrar o futuro. Depois dessas palavras, o homem simplesmente se levantou, fez referência a Buda, abriu a carteira e deu uma nota de $100 para pagar o jantar juntamente com a gorjeta. Muito obrigado. Foi o melhor jantar de toda a minha vida. Já encontrei o que vim buscar, disse, e foi embora com o quadro embaixo do braço sem dizer mais nada. Peguei a nota de $100, certo de que era o suficiente para pagar muito bem todo o jantar e ainda sobrar uma ótima gorjeta para mim. A felicidade do homem me contagiou. Estava contente por ele. Olhei para Buda, que, sorridente, apenas disse: "Vamos jantar, estou com fome. Você não?" Tinha certeza que aquelas coisas não aconteciam por acaso. Não poderia ser. Passei a imaginar que algo estranho ocorria ali naquele Buda Bar, mas saber que Buda jamais me contaria. Após deixar o Buda Bar,
Vim caminhando lentamente, pensando na história do príncipe Siddhartha e como a vida de todos nós poderia ser muito mais fácil se dessemos mais atenção aos nossos corações, ao nosso coração, em lugar das ilusões criadas da nossa mente. Nisso, percebia que a luz da galeria de arte estava acesa. Aproveitaria para dar mais uma olhada no quadro, que sempre me deixava tranquilo. Vocês ainda estão abertos? Olá, amigo do Brasil. Você aqui de novo? Veio buscar o quadro? Perguntou Orlando, que era um dos donos e também artista. Apenas sorri, sem dizer nada. Por fim, quando olhei para aquela obra, por mais alguns instantes, um pensamento surgiu em minha mente, vindo não sei de onde. Abri a carteira, tirei todo o dinheiro que havia ganhado da comissão até aquele momento e fiz uma proposta a ele. Veja, tenho estes dólares aqui. Quero que me faça 70% de desconto nesse quadro. Você diz que ele vale muito, mas eu sei que vale. Muito mais. E eu sei que vale, mas só poderei lhe pagar isto. Então, este dinheiro aqui é quase a metade do que eu teria que lhe dar caso você aceitasse me vender o quadro com bom desconto. Assim, eu quero que você fique com este dinheiro. E se conseguir vender o quadro pelo preço que ele vale, pode ficar também com o meu. Não precisa me devolver. Mas se não conseguir, até o dia que eu retornar ao Brasil, então lhe darei o restante que falta. E você me venderá o quadro com desconto. Orlando ficou ali pensando por alguns momentos, provavelmente fazendo alguns cálculos. Você quer dizer que, se eu vender este quadro, não precisarei lhe devolver esse dinheiro? Isso mesmo. Mas se não vendê-lo a ninguém, terá de me vender com desconto. E como sabe que eu não vou tirar o quadro daqui até você partir, para que pense que eu o vendi? Perguntou ele sorrindo. Percebi que a maioria das suas obras fala de coisas boas, retrata mundos de elevada espiritualidade. Nenhuma pessoa capaz de pintar uma obra dessa teria coragem de enganar alguém. Ainda mais usando para isso suas próprias obras. Você tem fé. Acredita naquilo que deseja. Quando os conquistadores chegaram, eles mentiram para o meu povo, roubaram nossas riquezas, destruíram nossa cultura. Um dos mandamentos que todo Inca deveria seguir é não mentir jamais, falar sempre a verdade. Se, até o dia de você ir embora, eu não conseguir vender esse quadro pelo preço que ele vale, venderei a você pela proposta que me fez. O artista me estendeu a mão como um sinal de que tínhamos um trato. Voltei para casa, mais feliz ainda, tendo cada vez mais certeza de que, quando estamos em busca dos nossos sonhos, passamos a trilhar um caminho mágico, onde tudo passa a ser possível. Parei alguns instantes na pequena praça para contemplar o alto do céu estrelado, sobre o pequeno povoado de Águas Calientes. Agradeci a Deus e à noite e o quadro, pois tinha certeza de que ele tinha sido pintado exatamente para mim. Final do capítulo 4. Obrigado.